Só me chamar, fecha os olhos, vou te... Estamos de volta, então, com o nosso programa Sempre com Você, né? Agradecendo o carinho da sua audiência, a participação. Já temos participação aqui, né? Do Robson, da Lourdes, do Márcio também. Então, a gente vai fazer todas essas perguntas aqui, tirar suas dúvidas aqui no nosso programa, e você também é convidado, né? Claro. Esse programa, quinta-feira, é de utilidade pública para você aqui no nosso Sempre com Você. Telefone, você já sabe, 3349-1015 ou então 98419-9938, né? E eu recebo aqui o Dr. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez, né? Primeira vez aqui no nosso programa. Primeira de muitas, né? Primeira de muitas, Se espero. Deus quiser. Vai esclarecer com a gente aqui assuntos referentes a direito previdenciário. A gente está falando do LOAS hoje, né? Que ele está explicando pra gente que não é necessariamente, não podemos chamar de benefício, né? É uma assistência, né, que a Previdência Social oferece a pessoas que necessariamente não precisaram ter contribuído, né, com o INSS. Não que as pessoas tenham contribuído vai ser diferente. Ele explicou o seguinte, que a pessoa pode ter contribuído lá, né, 5 anos, mas de repente não ter contribuído mais, dependendo do seu estado, da comprovação mesmo, né, da renda per capita de um quarto do salário mínimo, né? Você pega o salário mínimo aí, divide por 4. Então, aí você tem que ver se esse valor que deu aí vale, né, a cada pessoa da casa. Se for, você tem direito ao LOAS. É só procurar a Previdência Social, levar, né, a documentação e ver certinho, né, se você... como é que você tem que fazer para poder dar entrada nesse processo. Olha só, o Robson pergunta assim: minha sogra tem 65 anos, sempre trabalhou na roça e nunca contribuiu com a Previdência. O meu sogro é aposentado e recebe um salário mínimo mensal, que mal dá para pagar os gastos com remédios que ele toma por causa de um problema. Eu queria saber se há como ele receber esse auxílio pelo fato dela ser idosa e não ter como se sustentar sozinha. Boa tarde, Robson. Robson, primeira coisa, se seu sogro e sua sogra ainda estão na roça, porque seu sogro pode ainda estar trabalhando como trabalhador rural mesmo, tá? Ele se enquadraria como um segurado especial. Então, ela, se eles estiverem trabalhando como familiar, num ambiente familiar, na própria rural, ela vai ter direito, inclusive, à aposentadoria rural. Tem que dar essa é uma situação que tem que ser analisada mais caso a caso. Mas se for só os dois, conjuntamente, que moram só os dois numa residência, pouco provável. Mas se você quiser, pode mandar mais dados pra gente, via e-mail, que a gente responde melhor isso pra você. Eu preciso de um pouco mais de informação pra me te dar uma resposta mais certa. Então, inclusive, essa questão do trabalho na roça, você falou, né? É um seguro especial, né? Isso, é um segurado especial. Isso, porque a gente até falou disso aqui um pouquinho, né? Nós falamos um programa inteiro, né, sobre esse assunto. E falou que essa é uma questão à parte. A gente não sabia, por exemplo, que se a economia de lá é familiar, não só quem está trabalhando, mas eles consideram também como trabalhador rural a mulher que ficou lá na casa, né, que trabalha. Existem algumas situações que dá para ser englobado como segurado especial. Então isso é uma coisa que a gente tem que sentar, analisar e olhar certinho para poder dar um norte para quem está com essa dúvida. Mas a gente responde essa dúvida sem problema nenhum. Pode mandar para a gente que a gente ajuda. Tá certo. Agora sim, 2 idosos na mesma situação, morando na mesma casa. Sim. Vamos supor, a gente está falando aqui de assistencialismo, né? E a gente sabe que isso é para quem de fato não tem condições, exatamente, né, Rodrigo? Quem está no estado, às vezes, de miséria. E aí, vamos supor, 2 idosos. A gente sabe que idoso precisa de remédio, né? Idoso precisa de cuidados especiais. Sim. E aí os dois, por exemplo, um casal, mesma idade, 65, 66 anos, eles podem, sendo que um tem o LOAS, o outro também pode ter, os dois podem ter ao mesmo tempo, sim, ou não? Isso é uma pergunta interessante. Existe uma situação, voltando àquele exemplo que a gente deu no início. 5 pessoas moram dentro de uma família, tá? 2 idosos, um tem 66 anos, outro tem 64. Ok, Rodrigo. O de 66 anos, se enquadrar na situação que a gente colocou, uma pessoa só trabalha no ambiente familiar, ganha um salário mínimo. Esse idoso de 66 anos vai ter direito, ok, sem problema nenhum. Tá, mas esse aqui vai fazer 65 anos, e aí? Ele vai ter direito também ao LOAS, ao benefício de prestação continuada? Vai ter direito também, porque a Previdência Social, ela exclui, na hora de fazer a renda per capita, ela exclui esse idoso que já está recebendo.
Então, ela só vai considerar novamente aquela pessoa que está recebendo um salário mínimo. Só que é importante, a partir do momento que aquela pessoa que recebe um salário mínimo receber um pouquinho a mais, os 2 idosos vão perder também, tá? Isso aí, infelizmente. Hoje existe uma discussão jurisprudencial, isso já não é no âmbito administrativo, ou seja, não é dentro do próprio INSS, que considera, inclusive, na questão da aposentadoria, que nem o Robson perguntou. Se fosse a situação do sogro dele, que já recebe uma aposentadoria, e tivesse mais outros dentro da entidade familiar, que a renda per capita desse 1/4 do salário mínimo, com certeza a gente conseguiria reverter isso judicialmente, tá? Que administrativamente ainda não é possível, para poder que a sogra dele tivesse direito, ou assim que ela completar 65 anos. Acabei de fazer uma pergunta que acabou de chegar. É verdade. Francisco do Noroeste. Vou fazer a pergunta dele, se quiser complementar, Sim. né? Tem um benefício LOAS. Minha esposa está lutando para conseguir esse benefício para ela. É verdade que não pode ter 2 benefícios em uma mesma casa? Não, como a gente disse, pode ter sim. Se você já tem um benefício LOAS, você tem que se enquadrar dentro do que a gente acabou de explicar. Tem que ter renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Aí, ok, sem problema nenhum. Tá? O LOAS, o valor dele é Um salário mínimo. um salário Só. mínimo. Ele não tem direito a 13º, tá? E nem férias, e nem nenhuma outra complementação. Ela só recebe um salário mínimo mensal. Deu lá em dezembro, vou receber o 13º. Não vai. Não tem. Uhum. Ele, por ser um benefício assistencial, você não depender de contribuição nem nada, então ele não te dá direito a uma complementação de férias ou 13º, qualquer coisa assim, tá? Quanto tempo que a pessoa pode ficar Recebendo? O idoso é vitalício, tá? O deficiente, enquanto perdurar a deficiência. Tá? Se a deficiência cessar com o tempo, porque como que a Previdência Social ela cuida isso? Porque é interessante a gente falar, ok, eu vou receber vitaliciamente ou até enquanto a minha doença não cessar. Tá, mas como que a Previdência Social vai saber que cessou a doença? Sempre vai estar passando por novas perícias, porque o deficiente ele vai passar por uma perícia obrigatória, tá? O INSS exige que ele passe por uma perícia para poder, mesmo que aquela doença dele seja pública e notória, não tem o que ser averiguado, ele vai passar, nem que seja para ele sentar lá na mesa, conversar com o médico e falar, olha, realmente está aqui, eu tenho essa deficiência, o senhor está vendo, porque já houve situações de clientes nossos, inclusive, de cegos, tem que passar pela perícia. Ele falou, mas é um absurdo, eu sou cego. Eu falei, tem que passar, infelizmente, tá? Isso é obrigatório. Então, de tempos em tempos, ele vai passar de novo para uma outra perícia. Vamos supor, por exemplo, né? Nós temos idosos de 65 anos, a gente sabe que apesar de estar aumentando o número de faixa etária, né? Nós estamos ficando num país que cada vez tem mais idosos, porque a qualidade de vida tem melhorado, né, para eles. Vamos supor que o idoso que foi lá, entrou com benefício, ganhou o LOAS, e aí ele resolve, sei lá, trabalhar. Se ele começar a trabalhar, suspende o BPC. Mesmo que for um serviço autônomo? Vai suspender. Se o INSS descobrir que ele está trabalhando de forma autônoma, sem recolher para a Previdência Social, ele pode ser obrigado a devolver tudo que ele recebeu. Tá? Aí é uma questão de discussão judicial que para ele pagar ou não pagar. Mas se o INSS chegar a descobrir isso, ele pode fazer com que o idoso devolva. Olha só, a Sebastiana pergunta assim: tem um cuidado... Acho que... Boa. Deixa eu tentar entender. Eu acho que é o cuidador. Tem um cuidador, ele está passando por um problema de saúde, tem diabetes e mora sozinho, não está podendo trabalhar mais. Gostaria de saber se ele tem direito neste benefício. Ele sempre morou com a minha sogra, mas faleceu. Eu não entendi direito a pergunta da dona Sebastiana, mas eu acredito que ela tem alguém conhecido que está passando por problema de saúde, diabetes, mora sozinho e não pode mais trabalhar. Se ele pode entrar com esse recurso. Desde que ele tenha a idade de 65 anos e não tenha renda per capita acima de 1/4 salário mínimo, sem problemas nenhum. Ele pode receber sim. E o dona Sebastiana, então ele tem que ter mais de 65 anos, tá? A Lourdes pergunta assim: meu filho tem síndrome de Down. Ele tem 1 ano e 10 meses e ele tem direito a esse benefício? Eu trabalho e tenho registro na carteira e o meu salário é de um salário mínimo. Eu consigo? Depende, exatamente pela mesma situação. A renda per capita também tem que ser 1/4 salário mínimo da família. Entendeu? Então ela vai ter que verificar isso, ver qual é a entidade familiar dela, se ela
conseguir, dividindo o salário mínimo pelo número de pessoas dentro da casa, for até um quarto salário mínimo, eu não vejo problema nenhum. É difícil, né? Porque, por exemplo, no caso da situação dela, aqui ela não poderia, por exemplo, entrar com auxílio-doença? Ou não? Da criança? Da criança. Não, porque auxílio-doença é só para quem é contribuinte. Aí ele entra pro lado, no tripézinho que a gente explicou, ele entra pro lado da Previdência Social. Só se ela que trabalha tivesse doente, né? Isso, exatamente. E também o auxílio-doença também, ele tem um período, né? Ele tem, enquanto a pessoa estiver doente, né? Isso, enquanto a pessoa estiver doente. A partir do momento que ela acessou a doença dela, consolidou e ela teve uma perca laboral, aí ela vai passar o auxílio acidente, desde que tenha sido através de acidente de trabalho. Gente, que situação, né? A pessoa ganha um salário mínimo, tem um filho com deficiência e tem que ralar ainda, porque pode ser que não dê certo, né? Exatamente. De conseguir o LOAS. Exatamente. Pois é, gente, infelizmente, né? Vamos lá. A gente já falou, né, a questão dos pré-requisitos, que a gente, na verdade, está ressaltando a cada 5 minutos, a gente ressalta isso aqui no programa, né? Mas, assim, esse benefício, ele não passa, né, de beneficiário, por exemplo, da família. Caso aconteça a morte, por exemplo, do idoso ou a morte do deficiente, não passa esse benefício. Não passa. Esse benefício, ele só é para aquela pessoa. Então, ele não vai gerar, por exemplo, uma pensão por morte. Os demais dependentes dele não vão ter direito à pensão por morte. Tá? Então, faleceu, cessa o benefício, ninguém tem direito a mais nada. Tá? Discute-se ainda a situação de que tá aí o saldo residual dos dias do mês. Porque como ele recebe no início do mês, se ele falecer depois daquele dia, e aí? Eu vou ter direito, vou ter que devolver, posso ficar? Como que é? Então, discute-se isso ainda a respeito dessa situação. Mas, em sua grande maioria, tem sido feito o alvará judicial e liberado para os herdeiros. Tá certo. Qual que é a diferença, assim, primordial da pessoa com deficiência que entra com esse recurso e do idoso? Claro, além da questão da idade, né? Qual que é o diferencial de um para o outro? O diferencial maior nessa situação é que o idoso ele não precisa passar por uma perícia. Já o deficiente, ele obrigatoriamente tem que passar por uma perícia. Só que, por exemplo, hoje a gente tem um grande problema dentro do INSS que existe poucos funcionários para uma demanda um pouco grande. Então, às vezes, aquela perícia dele vai ser marcada para 2, 3 meses. E aí, o INSS retorna aquele valor desde o pedido do benefício. Então, vai compensar ele para poder ele receber. Entendeu? O idoso já é mais tranquilo. Já vi casos em que o INSS já manda pagar, assim, que ele dá entrada, vê que preenche os requisitos e ele manda pagar. Em outros casos que fica passando por entrevistas assistenciais até que consiga realmente comprovar que a renda per capita daquela família é um quarto. Porque existe muito, hoje a gente sabe que existe muita simulação. Infelizmente existe isso. Né? Então, o que é certo às vezes acaba pagando por quem faz errado. Você que está aí na área, esse benefício ele é pouco conhecido ou ele é bem conhecido entre as pessoas? Ele é bem conhecido. Ele é bem conhecido como LOAS. Olha, e acha que é uma aposentadoria, que não, eu tenho direito, estou aposentado pelo INSS recebendo LOAS. Não, não é uma aposentadoria. Tanto que quando você falece, ele cessa com você e não transmite. Tanto que você não precisa contribuir nada para poder ter direito a esse benefício. A aposentadoria também, não é? Ou não? Na aposentadoria você tem que ser contribuinte. Não, da questão de você morreu, cessou, a pessoa continua recebendo. A aposentadoria cessa e transforma-se em pensão por morte para os dependentes do segurado. No LOAS não dá direito à pensão por morte. Tá certo. Olha só, o Márcio de Jesus pergunta assim. Olá, gostaria de saber se minha mãe tem direito ao LOAS, pois ela tem paralisia na mão e na perna esquerda. Tem 52 anos e pagava o INSS por fora. Pois agora ela está tentando se aposentar, mas está muito difícil aposentar ela. Será que ela tem direito? Eu agradeço desde já. E já tem um empecilho que é a questão dos 52 anos. Né? Não, porque se for uma questão de determinadas deficiências, no caso dela provavelmente deve ser uma deficiência motora. Eu não sei bem qual é a deficiência dela. Porque a paralisia na mão e na perna esquerda. Eu creio que deve ser uma deficiência motora, ou não sei se é alguma outra deficiência, mas eu creio que não. Eu creio que ela não vai ter problema, desde que ela enquadre de novo, repito, dentro de um quarto salário mínimo.
Mas para ela ter essa certeza, o que ela precisa fazer? Dar entrada no INSS, não custa nada, não tem prejuízo nenhum, não precisa pagar nada no INSS. Ela não precisa... Desculpa. Não precisa, inclusive, de advogado. Ela pode ir diretamente à Previdência Social. Inclusive, eu aconselho que façam isso. Vá diretamente à Previdência Social, negando, aí procura um advogado, Defensoria Pública ou qualquer órgão assim. Porque senão você vai ter um gasto momentâneo à toa, que não precisa, entendeu? Por uma coisa que você mesmo pode resolver. Vai dar entrada no INSS, o INSS vai orientar ela se ela vai ter o direito ou não. Tá certo. Cadê a Paloma? Preciso saber se eu posso chamar a Dica. Será que eu posso chamar a Dica? Não vou dar uma pausa ainda, vou continuar a conversa com ele aqui. Então, até a Paloma vir me dizer se eu posso ou não posso chamar a Dica. Porque eu sei que a gente tem uma dica aqui. Todo dia, né, a gente dá uma dica diferente. Então, tem dica de culinária, tem dicas de coisas mais práticas, né? Então, cada dia uma dica diferente. Mas deixa eu te perguntar, você estava falando da questão da deficiência e, às vezes, por exemplo, a questão do cego, né? Como que ele vai fazer? Ele vai passar pela perícia, mas para entrar com recurso, ele pode pedir para alguém assinar uma procuração para alguém, para ir lá? Sim, interessante. Você quer saber se ele pode ser representado por alguém. Isso, até porque, assim, por exemplo, na representação, ele tem que ir junto para comprovar que, de fato, ele, né, deu a procuração para essa pessoa. Assim, para poder dar entrada, não precisa. Ele pode passar uma procuração, tanto para um advogado ou até mesmo para um parente próximo, um amigo, para poder dar entrada no benefício para ele, sem problema nenhum. Mas, no momento da perícia, ele tem que somente ele participar. Ele pode trazer um assistente, a gente chama dessa forma. O próprio médico dele. Ele pode levar um médico dele para poder acompanhar ele e participar certinho da perícia. Isso não tem problema. Ele vai poder fazer isso. Mediante um requerimento perante o INSS, ele vai ter esse direito. Mas na perícia ele tem que acompanhar, ele tem que ir, porque ele que vai ser o periciado. Tem alguma outra consideração que você acha que seja importante a gente falar sobre a questão do LOAS? Interessante você saber bem que quando você for dar entrada, você já tem que levar uma maior quantidade de documentos que comprove que você tem o direito. O que é isso, Rodrigo? Além se você for casado, certidão de casamento, se não, certidão de nascimento, RG, CPF, comprovante de endereço, de preferência o comprovante de endereço tem que estar no nome da pessoa e, se não estiver no nome, que faça uma declaração certinha falando que o meu endereço é aquele, para poder juntar no processo administrativo. E quando for tratar da renda per capita, levar um documento oficial que comprove. E tem que levar também a documentação de todos os membros residentes da casa. Então, por exemplo, se eu moro com eu, minha esposa e mais 3 filhos, eu tenho que levar os meus documentos e dos meus 3 filhos. Para poder mostrar e comprovar a quantidade de pessoas dentro daquela residência. Tá certo, Rodrigo. Obrigada, viu, pela sua participação aqui. De nada, que isso. A gente te espera, então, numa próxima oportunidade. Vai combinar o tema. Com certeza. Vamos ver se, de repente, quem tá em casa também quer sugerir algum tema pra gente. Estamos... Né? É só dar um like lá na nossa página no Facebook, sempre com você, e deixar seu comentário. A Paloma vai te responder sempre. Né? É só mandar um recadinho lá que a Paloma responde pra você. E a gente traz também como sugestão. Rodrigo, obrigada, viu? Obrigado. Vou pedir pra você não ir ainda, porque você vai escutar com a nossa dica de hoje, tá bom? Que vai que serve pra você, né? Com certeza. Olha só, e a nossa dica de hoje, olha, é muito prática. Pra homem, então, ó, é sobre os ovos fritos, né? Os ovos fritos vão ficar com as claras bem branquinhas e sem aquelas beiradas esturricadas, sabe? Quando você vai fritar. Então, se logo após de vocês terem colocado os ovos na frigideira, vocês derem uma borrifada de água fria. Olha que legal! Colocou, né, o ovo para fritar, dá uma borrifada de água fria, não vai ficar com aquela borda queimadinha, esturricadinha. Se experimentar, já falei para vocês, me contem, porque a gente quer saber, tá bom? Agora nós vamos para um rápido intervalo aqui no nosso programa, tá? E a gente já volta com as notícias de hoje, você não saia daí. Feche os olhos,